alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical. Alguns irmãos reclamam, olha, o irmão não repete a revista. Não repito mesmo. O irmão já leu a revista, já leu o livro de apoio, já assistiu ao vídeo do comentarista do trimestre, lá no canal da CPAD. Aqui o portal traz subsídios complementares. E para que o irmão não perca o fio da meada, o irmão veja o nosso texto no site do portal Escola Dominical, os nossos slides. O irmão vai ter o roteiro que nós usamos aqui na pré-aula. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos desta mesma lição da faixa dos adultos. E também disponibiliza material de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também nós temos breves comentários em áudio das leituras diárias, lições de outros currículos da Escola Dominical, e também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, diretamente da sede antiga da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na sede. E se o irmão estiver em São Paulo ou região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. A reunião se faz no Templo Antigo, como eu disse, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza, ela só acontece quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. A mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Quem disse isso? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8:44. Evangelho segundo João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós falamos dos prejuízos da mentira na família, nós estamos falando em entregar a família ao diabo. Tem gente que pensa que entregar a família ao diabo é fazer um ritual satanista, sacrificar até crianças e invocar o demônio. E aí você entregou a sua família ao diabo. Isso também é entregar a família ao diabo. Mas quando você mente, quando você usa da mentira dentro da sua casa, dentro da sua família,
você está entregando a família ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. E quando nós instalamos e instauramos a mentira dentro das nossas casas, quando pais mentem para os filhos, filhos mentem para os pais, marido mente para a mulher mente para o marido, quando a mentira vira uma rotina dentro de casa, nós já entregamos a nossa casa ao diabo. Não precisa fazer ritual, não precisa matar ninguém. Basta mentir e você estará entregando a sua casa, a sua vida familiar para o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E quando mentimos, fazemos algo que é próprio do diabo. Então a mentira, ela traz um grande prejuízo à família. Ela introduz o diabo no meio da família. E o próprio Jesus, quando diz que o diabo é mentiroso, antes de dizer que o diabo é mentiroso, ele diz que o diabo é homicida desde o princípio. Quer dizer, ele mata as pessoas. Ele quer matar os homens. E matar os homens espiritualmente. Não é só fisicamente, não é espiritualmente. O objetivo dele é matar os homens espiritualmente. Separá-los para sempre de Deus, para lhe fazer companhia lá no lago de fogo e enxofre. E, lamentavelmente, muitas famílias de pessoas que se dizem servas de Deus hoje estão envolvidas na mentira. Há uma mentirada completa. E essas famílias estão sendo destruídas. O diabo, tendo-lhe se dado brecha por causa da mentira, tendo-lhe sido entregado o lar por causa da mentira, está, como diz o povo por aí, fazendo barba, cabelo e bigode. Está matando cada integrante da família, está matando a família, destruindo a família, porque adotaram a mentira como modo de viver, como maneira de viver. E assim deram espaço, lugar para o diabo. O diabo é o pai da mentira. Os irmãos sabem que o diabo foi o primeiro ser a pecar, né? Ele sendo anjo, o querubim ungido, ele tinha o livre-arbítrio e ele se rebelou contra Deus. O primeiro pecado é o pecado da soberba. Né? Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13, nós vemos o diabo praticando este primeiro pecado. É o pecado da soberba, é o pecado de querer ser maior do que Deus. Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba, querer ser maior do que Deus, querer ser superior a Deus, querer ser Deus. Esse foi o primeiro pecado que estava no coração do querubim ungido. É por isso que Ezequiel, quando comenta também a queda do querubim ungido, ele diz o seguinte, lá em Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E é este pecado de soberba, esse desejo de ser Deus, que foi encontrado, que nasceu no diabo. Aí surgiu o pecado.
surgiu a iniquidade, aí o diabo pecou. O primeiro pecado foi a soberba. Mas o segundo pecado foi a mentira. Porque para ele ser igual a Deus, ele tinha que convencer os anjos a se rebelarem contra Deus. E o texto bíblico diz que ele convenceu 1/3 dos anjos. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então aqui se fala do dragão, que é o diabo. O próprio texto, no versículo 9, diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, o próprio texto explica que esse dragão é o diabo. E o diabo, com a sua cauda, ele levou após si a 1/3 das estrelas do céu. A 1/3 dos anjos foi convencida pelo diabo de que ele era Deus, de que ele podia ser Deus e que se deveriam rebelar contra Deus. Esta cauda do dragão é a mentira. É a mentira. Ele começou a mentir. Ele começou a dizer para os anjos que ele podia ser igual a Deus, semelhante a Deus, que ele era Deus, que Deus podia ser removido, que ele podia ocupar o lugar de Deus. Ele mentiu, porque no momento em que se achou iniquidade nele, ele pecou e a sua natureza passou a ser mentirosa. Aí o diabo passou a mentir. E na sua mentira ele convenceu 1/3 dos anjos, que se rebelou contra Deus, e Deus então expulsou o diabo e os seus anjos do céu, e agora eles estão nas regiões celestiais, de onde serão jogados aqui na terra por ocasião da grande tribulação, é o que conta lá Apocalipse 12, e onde serão depois lançados no abismo durante o milênio e, por fim, no lago de fogo e enxofre, que já está preparado para eles. O que a mentira faz? Nos tira da presença de Deus e nos leva até o lago de fogo e enxofre. Quem crê na mentira, quem deixa de crer na verdade, é privado da glória de Deus. A mentira nos lva ao pecado, e o pecado nos destitui da glória de Deus. Veja lá Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, o diabo quis ser Deus, soberba. Aí o diabo mente para os anjos. 1/3 dos anjos crê na mentira. É destituído da glória de Deus. São expulsos do céu. Passam a habitar as regiões celestiais, os ares. É o que diz Paulo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eles foram expulsos do céu, da presença de Deus, da glória de Deus, do céu dos céus, e agora habitam os lugares celestiais.
Só que lá em Apocalipse 12 diz que Miguel virá com um exército de anjos e expulsará o diabo e os seus anjos, e eles serão precipitados na terra. Isso no dia do arrebatamento da igreja, porque a igreja ocupará os lugares celestiais. Aí o diabo virá com seus anjos para a terra. Ao final do milênio, não, desculpe, ao final da grande tribulação, quando Jesus vier para a terra, Jesus não pode conviver com o diabo. Aí o diabo será expulso, será colocado, aliás, será expulso, não, será preso lá no abismo. Apocalipse capítulo 20. E vi descer um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vejam, irmãos, que o diabo, ele continua mentindo. Ele enganou os anjos e ele agora engana os homens. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, né, que nós lemos. E foi precipitado o grande dragão, serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele está nos lugares celestiais, mas ele vive rodeando e passeando pela terra, vagueando pela terra, como diz o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, o diabo, ele continua enganando, continua mentindo, porque quando a sua natureza é mentirosa. Jesus disse que quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele não se firmou na verdade. Ele é a mentira. E ele enganou os anjos, e agora nos lugares celestiais, ele e os seus anjos ficam enganando os homens, mas será precipitado na grande tribulação na terra e depois será preso no abismo. Depois será solto. Mas o seu fim, o próprio João fala lá no mesmo capítulo 20 de Apocalipse. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o lago de fogo e enxofre, preparado para o tormento eterno. Jesus fala dele no sermão profético. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. É este o destino que está reservado para quem crer na mentira, para quem for enganado, para quem usar a mentira como modo de vida. E é isso que o diabo quer fazer na nossa família. Ele quer levar os nossos familiares ao lago de fogo e enxofre. E você, se adotar a mentira como modo de vida, se passar a mentir, se os seus relacionamentos com seus familiares forem pautados na mentira, no engano,
você estará indo para o lago de fogo e enxofre, assim como o diabo. E você estará querendo levar com a sua cauda de mentira os seus familiares para a perdição, para o tormento eterno, para o lago de fogo e enxofre. Esse é o papel da mentira. Este é o papel da mentira. A mentira existe para levar as pessoas para o lago de fogo e enxofre. O diabo quer levar as pessoas para o lago de fogo e enxofre. Porque ele quis ser Deus. Convenceu os anjos que poderia ser Deus. E agora tenta convencer os homens. Não foi bem isso que ele fez para o primeiro casal? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha a mentira aqui. Deus disse que se eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. E agora o diabo mente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aqui nós vemos que toda mentira tem um lastro de verdade. Realmente, quando o primeiro casal comeu o fruto, os seus olhos foram abertos e eles puderam experimentar o mal, já tendo experimentado o bem. Deus atesta isso, lá em Gênesis 3 e 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E o texto ainda, no versículo 7, diz: então foram abertos os olhos de ambos. Então, realmente, eles tiveram a experiência do mal, como já tinham tido a experiência do bem, e realmente seus olhos foram abertos. O que o diabo disse era verdade. O que era mentira é que eles seriam como Deus. Aí que está a mentira. Aí que está a inverdade. Mas eles foram enganados. E em vez de serem deuses, se transformaram em escravos do maligno, em escravos do pecado. A mentira nos leva ao lago de fogo e enxofre. Crer na mentira é caminhar para a perdição. É estar sujeito à destruição espiritual. Você já peca e já morre espiritualmente. Já é separado de Deus. E caminha para a morte eterna, que é a eterna separação de Deus, que é estar no lago de fogo e de enxofre. Crer na mentira é caminhar para o lago de fogo e enxofre. Paulo fala disto lá em 2 aos Tessalonicenses, quando ele fala do engano que o anticristo provocará na grande tribulação. E então, versículo 8, 2 Tessalonicenses 2 e 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja que na grande tribulação, as pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a verdade, porque Jesus é a verdade,
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Quem rejeita Jesus, rejeita a verdade. E aqueles que rejeitarem a Jesus na grande tribulação, Deus vai enviar a operação do erro. Vai permitir que o diabo levante o anticristo com sinais e prodígios de mentira. E as pessoas crerão a mentira, porque não quiseram crer a verdade. E se perderão. E se perderão. Por quê? Porque se deixaram levar pela mentira. Porque rejeitaram a verdade. Então, para eu escapar da mentira, eu preciso aceitar a verdade. A verdade é Jesus. Então, a minha vida familiar tem que ser pautada em Jesus. Eu tenho que seguir a Jesus. Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que confiar em Jesus. Eu tenho que obedecer a Jesus. Jesus deve ser a cabeça do varão, que é a cabeça da mulher. Os filhos devem honrar aos pais, e os pais não provocar a ira aos filhos e criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Porque as Escrituras são elas que testificam de Jesus. Para não permitir que a minha família vá para o lago de fogo e enxofre, morra espiritualmente e caminhe para a morte eterna, eu preciso abandonar a mentira. E eu só posso abandonar a mentira, e eu só posso deixar a mentira, e eu não posso me levar pela mentira quando eu amo a verdade, quando eu amo a Jesus, que é a verdade. E se eu amo a Jesus, eu guardo os mandamentos de Jesus. Eu obedeço a palavra de Deus. É assim que nós devemos pautar os nossos relacionamentos familiares. Na verdade, que é a palavra de Deus. João 17,17. A tua palavra é a verdade. Eu tenho que moldar a minha família conforme a palavra de Deus. O pai fazendo o que a Bíblia diz que o pai deve fazer. O marido fazendo o que a Bíblia diz que o marido deve fazer. A mulher fazendo o que a Bíblia diz que a mulher deve fazer. Os filhos fazendo o que a Bíblia diz que os filhos devem fazer. Não copiar os modelos do mundo, que hoje estão até nas leis. Mas aí eu vou estar crendo a mentira, rejeitando a verdade. E o diabo me enganará. E a sua cauda, que é a mentira, me levará, junto com um terço dos anjos, para o lago de fogo e enxofre. Irmãos, vejam a profundidade. Nós precisamos escapar da mentira nas nossas casas. E para escapar da mentira nas nossas casas, na minha família, na minha casa, eu preciso crer a verdade, amar a verdade, andar na verdade. Ou seja, os meus relacionamentos em casa devem ser de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Agora me ocorre aqui o texto do profeta Isaías. O texto do profeta Isaías, lá em Isaías 8:20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva.
Se as nossas famílias não se pautarem na lei do Senhor, na palavra de Deus, se nós não tivermos um testemunho, uma prática de acordo com a palavra de Deus, nossas famílias, nossos familiares, nossos entes queridos jamais verão a alva. Quer dizer, não vão ver ao Senhor Jesus no dia da glorificação, não vão chegar à glória de Deus, não verão a cidade celestial. Não, estarão em trevas, nas trevas exteriores, no lago de fogo e enxofre. Irmãos, a mentira é tão terrível que é o único pecado que você pode não cometer, mas simplesmente se amar, já estará fora da alva, já estará fora da cidade celestial. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Veja que todos estes praticam pecados. A feitiçaria, o desprezo das coisas santas, que é o cão, a prostituição, o homicídio, matou, o idólatra, serviu a outros deuses. Mas veja o texto, ele termina assim: e qualquer que ama e comete a mentira. Eu não preciso mentir, basta que eu ame a mentira. E se eu amo a mentira é porque eu rejeito a verdade. Basta que eu rejeite a Cristo e a sua palavra. Eu já vou para o lago de fogo e enxofre. Porque eu crendo na mentira, eu peco. Eu crendo na mentira, eu desobedeço. Eu amando a mentira, eu já estou fora da cidade celestial. A mentira é seríssima, irmãos. Quando a gente fala em pecado, a gente pensa em adultério, homicídio. Mas a mentira é muito mais danosa, muito mais perigosa. Basta amá-la que eu perco a minha salvação. Não é por outro motivo que o proverbista diz lá em Provérbios 13:5. Provérbios 13:5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Amar a mentira me tira da salvação. Me tira a salvação. Agora, odiar a palavra de mentira me garante a salvação. Não basta que eu não minta. Eu preciso odiar a palavra de mentira. Não aceitar a mentira. Não crer na mentira. Não dar espaço à mentira. Porque a mentira, como eu disse para os irmãos, é trazer o diabo para dentro de casa. E a mentira traz consequências danosas, traz incômodos. Ela não traz apenas a perdição eterna, né? Quem mente ou quem ama a mentira começa a sua caminhada para o lago de fogo e enxofre. E traz uma série de incômodos. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, ele traz uma ilustração que nos permite ver os incômodos, as dificuldades que a mentira traz para a vida de alguém. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 17, Salomão diz: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Você já colocou areia na boca? Eu, quando criança, já fiz isso. Que coisa horrível.
fica aquelas pedrinhas na boca de areia. Você lava e ela continua ali. Traz um mal-estar, uma sensação ruim, que você não consegue controlar. Por mais que você lave a boca, fica aquela coisa horrível. É isso, a mentira, num primeiro momento, ela parece que resolve o problema. Seu pai chega e diz: quem quebrou esse vaso? Foi você, e você diz: não fui eu. Aí ele não bate em você. Aí ele não te castiga. Parece que foi tudo bem. Mas daqui a pouco começam os incômodos, os inconvenientes. Você já começa a ficar preocupado para ver se ele descobre. Você já fica incomodado. Será que meu irmão viu? Será que minha mãe viu? Quando ele pergunta alguma coisa para você, você já fica desconfiado. Será que ele descobriu? Fora as coisas que as pessoas começam a fazer para encobrir a mentira. Aí, para encobrir uma mentira, começa a contar outra mentira, começa a contar história. Cria-se uma situação terrível. São os incômodos, as pedrinhas de areia que estão aí para perturbar as pessoas. E a pessoa fica sempre prevenida, de sobreaviso, sempre inquieta por causa da mentira. Porque ela tem que manter a mentira, tem que encobrir a mentira. E a Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. São as pedrinhas de areia, os incômodos que são gerados por causa da mentira. Só que tem uma coisa. Todo mundo, é uma frase famosa que muitos atribuem a Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, mas que não se sabe se é realmente dele. A expressão é esta: você pode enganar poucas pessoas durante muito tempo. Você pode enganar muitas pessoas durante pouco tempo. Só que você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. A mentira, diz o povo, tem pernas curtas. Ela acaba sendo descoberta. E todas essas pedrinhas de areia, todos esses incômodos, todo esse esforço para encobrir a mentira é em vão. Por quê? Porque, por primeiro lugar, Deus, que é a verdade, já sabe que se tem uma mentira. E o salmista, no Salmo de número 5, no versículo 6, o salmista diz: destruirás aqueles que proferem a mentira. Davi diz que Deus vai destruir os mentirosos. Não adianta lutar contra a verdade. Não adianta lutar contra a verdade. É em vão, porque lutar contra a verdade é lutar contra Deus. Porque Deus é a verdade. Por isso que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E Tiago aconselha, lá em Tiago 3:14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Quem mente se coloca contra Deus, e Deus destruirá os que proferem a mentira. É o que disse o salmista. E nada podemos contra a verdade, porque Deus é a verdade. Quem mente
tem Deus contra si. Ezequiel 13:8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Você se coloca contra Deus. E lembre o que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Quem é que é por nós? Nem o diabo. Nem o diabo é por nós. Porque ele não pode enfrentar a Deus. Ele é uma criatura de Deus. E está sob o domínio de Deus. Quem adota a mentira tem a mentira por refúgio, faz aliança com a morte e com o inferno. Lógico, porque a mentira, como eu disse, leva a pessoa para a perdição, gera a morte espiritual e a coloca a caminho do lago de fogo e enxofre. É o que diz Isaías 28:15. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Quando você recorre à mentira como modo de vida, como prática para escapar de uma situação, como meio de se relacionar com a sua família, você está fazendo uma aliança com a morte e com o inferno. Você está se colocando debaixo da falsidade, tendo a mentira por refúgio. E isso trará o quê? Trará a perdição eterna. Trará uma série de problemas e dificuldades, as pedrinhas de areia da boca. Não vale a pena viver na mentira. Não vale a pena querer usar a mentira como meio de vida, como meio de solução para os seus problemas. Você estará criando outros problemas. Você estará sendo enganado pelo diabo. Estará fazendo aliança com a morte e com o inferno. E isso te trará sofrimento agora e na eternidade. E se está colocando contra Deus, porque os mentirosos serão punidos. O mesmo Isaías, neste capítulo 28, versículo 17, ele diz: e regrarei o juízo pela linha e a justiça, pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28, 17 e 18. O juízo de Deus virá, a mentira será desmascarada, e você será punido e castigado. Não vale a pena viver na mentira, adotar a mentira como modo de vida. Amemos a verdade, andemos na verdade, porque o prejuízo é grande. Nossa família será destruída, será consumida, será castigada, não só neste mundo, mas também no mundo do porvir. Viver na mentira é viver uma ilusão.
é criar um ambiente que será dominado pela maldade, pela impiedade, pela perversidade. Deus estará ausente, porque o diabo estará presente. E onde o diabo está, Deus não está. Tem alguma dúvida disso? Vamos ler. João, capítulo 13, versículo 30. 14 e 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O diabo estava se aproximando, Jesus já vai embora. Porque ele ama o Pai e faz o que o Pai mandou. Se você quer uma família com Jesus, seguindo a Jesus, na companhia de Jesus, fuja da mentira. Aborreça a palavra de mentira. Não ame a mentira, muito menos minta. E você estará com Jesus. E o diabo estará longe da sua casa. Mas se você acolher a mentira, se você amar a mentira, se você usar a mentira por refúgio e a falsidade por esconderijo, Jesus se distanciará. E o diabo não vai só se aproximar. O diabo vai enganar e levar você para o lago de fogo e enxofre. É você quem vai, mas enganado por ele. Essa é a realidade da mentira. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Muito mais a família, que são as pessoas mais próximas a nós. Muito mais com o nosso cônjuge, com quem nós somos uma só carne. A mentira tem que estar longe de todos os relacionamentos, mas notadamente entre marido e mulher. Antes do pecado, não havia segredos, não havia qualquer desconhecimento entre marido e mulher. Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Pura transparência, pura unidade. A mentira, quando entra no casal, é terrível, ela destrói, porque ela entra no cerne da estrutura da casa. Quando o marido mente para a mulher, toda a estrutura da casa está comprometida, o alicerce da casa está comprometido, porque eles são uma só carne e eles são os guiadores dos filhos. E se a mentira penetra no relacionamento conjugal, aí é terrível. Por isso que cada um deixa a mentira e fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E marido e mulher são uma só carne. A mentira não pode penetrar no relacionamento conjugal, porque é fatal. É fatal. E vejam que normalmente a traição, a infidelidade, vem acompanhada da mentira para encobrir a infidelidade. E quando a mentira é desmascarada, não há mais o que fazer. Cuidado, muito cuidado. E o caso que o nosso comentarista trouxe para ilustrar o prejuízo da mentira na família é o caso de Ananias e Safira. Veja que Ananias e Safira não mentiram um para o outro,
mas os dois quiseram mentir para a igreja e mentir para Deus. É um problema quando o casal se une para mentir. Nós já vimos na primeira lição deste trimestre o que deu a mentira de Abraão e Sara para os egípcios. Também podemos dizer o que deu a mentira de Isaac e Rebeca para Abimeleque. Também podemos ver o que deu a mentira de Rebeca e Jacó para Isaac. Vimos também, podemos dizer, o que deu a mentira de Raquel para o seu pai Labão, com relação aos ídolos familiares. As consequências funestas que esta mentira deu lá em Siquém, com o desregramento da família o perigo de sobrevivência que teve a família de Jacó depois daquele massacre de Siquém. A mentira só traz prejuízo. E Ananias e Safira eram crentes. Família bem de vida, tinha uma boa propriedade, e eles creram em Jesus e frequentavam a igreja de Jerusalém. Lá estavam desfrutando daquele avivamento espiritual, daquela igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ananias e Safira estavam ali gozando daquele período extraordinário de manifestação do poder de Deus, de salvação das almas. Ananias e Safira estavam ali servindo a Deus. Pelo jeito não tinham filhos, bem de vida financeiramente. E um belo dia, Barnabé, que era levita de Chipre, que tinha se convertido, que tinha uma herdade, ele vendeu esta herdade e levou o preço ao pé dos apóstolos. Isso trouxe grande admiração para todos. Era uma grande soma de dinheiro. Barnabé demonstrava todo o seu desprendimento para servir a Deus. Abria mão do seu patrimônio e entregava para os apóstolos. E isso foi um motivo de louvor a Deus e de reconhecimento por toda a igreja. Ananias ficou invejoso. Ananias desejou ter esta mesma exaltação, ter este mesmo reconhecimento. Com este gesto, Barnabé indicava também que estava à disposição da igreja para a obra de Deus. E nós vamos ver que realmente, na sequência, Barnabé começa o seu ministério, começa a auxiliar os apóstolos. Ou seja, esse reconhecimento pelo seu gesto de desprendimento, que já foi motivado pelo Espírito Santo, justamente para que Barnabé se dedicasse à obra de Deus, despertou em Ananias o desejo de ser louvado, de ser engrandecido, de ser guindado a uma posição na igreja. Ananias desejou o que Barnabé tinha conseguido. Mas Barnabé tinha conseguido porque ele tinha se desprendido dos seus bens materiais. Tinha vendido a sua propriedade e tinha se disposto a servir a Deus. Motivado pelo Espírito Santo. Ananias foi motivado pelo eu. Ele queria o reconhecimento, o louvor, a posição, mas ele não queria se desprender das coisas materiais. Ele queria os bônus
dados a Barnabé, mas não queria os ônus, que seria ficar sem bens, dependendo da igreja e se doando para Deus. Ananias queria o lado bom dos dois lados. Queria continuar com dinheiro, queria continuar bem de vida, materialmente falando, mas queria também o reconhecimento, o louvor, a exaltação e a posição de Barnabé. Aí não dá. Aí não dá. Ele não era motivado pelo Espírito Santo, ele era motivado pelo eu. Veja que a mentira veio depois da soberba. E a soberba foi o diabo querer ser Deus. A prevalência do eu. Achou-se iniquidade em ti. Ananias quis engrandecer-se. Aí ele chama Safira e combina com Safira. Vamos vender a nossa propriedade. Nossa propriedade vale mais do que a propriedade de Barnabé. Por isso, nós podemos vender por um bom preço, reter uma parte para nós, doar o resto para a igreja. Seremos louvados, seremos exaltados, seremos reconhecidos, ganharemos posição na igreja, como ganhou Barnabé, e ainda teremos um dinheiro bom. Não vamos ficar igual Barnabé desamparado. E Safira concordou com Ananias com a mentira. Deixou a mentira entrar na família. E uma mentira contra Deus e contra a igreja, que é a noiva de Cristo, que é santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Vamos mentir que vendemos por um preço, reter uma parte e ganhar tudo o que Barnabé ganhou. Movidos pela inveja, que é diabólica. Né? Tiago diz que a inveja é diabólica. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja, eles creram a mentira, preferiram amar a mentira do que andar na verdade, do que fazer a verdade. Veja, irmãos, o pecado de Ananias e Safira não foi deixar de dar tudo. Eles não eram obrigados a dar tudo. Ninguém é obrigado a ofertar. Esse pessoal ladrão aí da teologia da prosperidade gosta de dizer: se Ananias e Safira tivessem dado tudo, não teriam morrido. Deu seu tudo. Mentira. Olha a mentira aí. Ananias e Safira não eram obrigados a dar nada. Se tivessem vendido e tivessem chegado aos apóstolos e disseram: nós vendemos e vamos dar metade para a obra de Deus, também não teriam pecado. O problema foi que eles mentiram. Eles venderam por um tanto e quiseram dar a impressão de que estavam depositando tudo aos pés dos apóstolos. Veja que Ananias chegou e entregou o preço. Ele foi sozinho, sem a companhia de Safira, e chegou e entregou, querendo fazer questão de mostrar que era muito dinheiro, provavelmente muito mais do que o que Barnabé havia dito, entregado.
para que todos o louvassem, todos o exaltassem e ele tivesse uma posição. Mas o Espírito Santo, o Deus que destrói os mentirosos, o Deus que abomina a mentira, revelou a Pedro a mentira. E Pedro, ao invés de exaltar, reconhecer e dar posição a Ananias, o que Pedro fez? Disse então Pedro, Atos 5:3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O pecado de Ananias foi a mentira. E só se mente quando o diabo enche o nosso coração, porque ele é o pai da mentira. Quando eu adoto a mentira por refúgio, a falsidade por esconderijo, eu abro meu coração para o diabo nele morar, para o diabo nele habitar. E se eu abro meu coração para o diabo, Deus já foi embora. Deus já foi embora. Qual outra pessoa que nós vemos que a Bíblia diz que o diabo encheu seu coração? Judas Iscariotes, o filho da perdição. A mentira nos torna filhos da perdição. A mentira torna a nossa família um antro de perdição. Ananias estava com o coração cheio do diabo. O diabo tinha enchido o coração de Ananias com a mentira. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. A mentira traz a morte. A mentira traz a destruição. E Ananias aqui já estava morto espiritualmente, porque o diabo tinha enchido seu coração. Então ele estava sem Deus. Agora ficou morto fisicamente. E o pior de tudo, morto eternamente. Esse é o destino da mentira. A mentira traz a morte espiritual, pode produzir a morte física, mas sempre causa a morte eterna. É esse o propósito do diabo ao nos enganar. É nos levar com ele para o lago de fogo e enxofre. 3 horas depois chega Safira, sem saber o que tinha acontecido. E Pedro lhe pergunta, vocês venderam por tanto a propriedade? Talvez na cabeça de Safira está, olha, já estão reconhecendo, enaltecendo, louvando Ananias. Talvez ele já tenha sido separado para ser obreiro aí. É lógico que eu vou confirmar a história. Sim, foi por tanto. Versículo 8, capítulo 5 de Atos. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes por tanto aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Ela confirmou a mentira, e a mentira produziu o mesmo resultado. Ela estava morta espiritualmente, morreu fisicamente e foi fazer companhia ao seu marido, não só no cemitério, mas também no Hades, de onde irão para o lago de fogo e enxofre. Mentir é se colocar contra Deus. Mentir é transformar a nossa família em um antro de perdição, em uma sala de espera do lago de fogo e enxofre.
Não é para isto que Deus nos deu a família. Deus nos deu a família para que Ele se manifeste e viva conosco ali, nos preparando para o céu. Não use a mentira como refúgio, nem a falsidade como esconderijo, para que não vá ser eternamente atormentado no inferno. Amém.